tia destruiu a minha família e eu jurei me vingar pelo que ela fez. Na minha família, todo mundo dizia que minha tia era um anjo, aquela pessoa que estava sempre sorrindo, sempre oferecendo ajuda. Mas eu, ainda criança, já sentia que havia algo errado. Era como se cada gesto dela tivesse um peso escondido. Minha mãe, diferente dela, sempre foi mais quieta, trabalhava muito, cuidava de mim e fazia de tudo para manter a casa em pé. Só que, quando adoeceu, foi minha tia que apareceu todos os dias. E aí comecei a entender o verdadeiro motivo. Ela não vinha para ajudar, vinha para criticar. Dizia que a comida da minha mãe era sempre mal feita, que a casa estava caindo aos pedaços e que eu merecia uma vida melhor. Tudo isso enquanto minha mãe, doente, ouvia calada, sem ter forças para responder. Um dia minha mãe foi internada às pressas e eu fiquei sozinho com a minha tia. Achei que seria cuidada, mas ela me tratava como um estorvo. Quando pedi para visitar minha mãe, ela olhou nos meus olhos e disse: "Se sua mãe te amasse tanto assim, não teria te colocado nessa situação. Isso é problema de adulto, não seu." Eu lembro de ter chorado a noite toda e ela nem sequer tentou me consolar, mas o pior ainda estava por vir. Enquanto minha mãe lutava no hospital, minha tia aproveitava cada minuto para envenenar meu pai. Dizia que ele merecia coisa melhor, que minha mãe era um peso morto, que ele precisava pensar em mim e no futuro. E pouco a pouco, ela foi se infiltrando. Na cozinha, na sala, até no quarto dos meus pais. Quando minha mãe finalmente voltou para casa, mais fraca do que nunca, eu a vi chorar ao perceber que seu lugar já tinha sido ocupado. Minha tia já se comportava como a dona da casa. E meu pai já não era o mesmo. Naquele dia, mesmo sendo só uma criança, eu entendi que minha tia nunca quis ajudar. Desde o começo, tudo que ela queria era destruir a nossa família por dentro e ocupar o lugar da minha mãe. Mas eu não ia deixar isso barato. Eu iria me vingar mesmo que demorasse. Depois de tudo que vivi na infância, cresci com uma promessa dentro de mim. Um dia eu ia acabar com a minha tia. Ela destruiu minha mãe, roubou minha família e ainda posava de santa. E quando completei 18 anos, entrei na faculdade de design em outra cidade. Foi aí que finalmente comecei a planejar a minha vingança. Logo no primeiro semestre, descobri que ela estava gastando a poupança do meu pai, um dinheiro que ele guardava para investimentos. E adivinha? Ela torrava tudo em roupas caras, maquiagens importadas, calçados de grife. Era a mesma mulher que, anos atrás, dizia que minha mãe era inútil e não fazia nada em casa. Mas ela mesma nunca levantou um dedo para cuidar de nada. E, para completar, descobri que ela traía meu pai. Vivia se encontrando com homens ricos, só para sugar o que eles tinham. Foi nesse momento que entendi. Não bastava odiá-la em silêncio. Eu precisava destruí-la de dentro para fora. A coleta das provas. Comecei pelo mais fácil, prints de conversas. Usando as redes sociais, criei um perfil falso e puxei conversa com um dos caras que ela andava se encontrando. Bastou algumas mensagens e ele começou a se gabar das noites caras que tinha com ela. Salvei tudo. Depois consegui fotos. Sempre que ela postava fotos com roupas novas, eu investigava as lojas e achava os recibos. Uma vez, até segui o cartão de crédito dela em compras, comparando os horários com os extratos bancários do meu pai. Era óbvio, o dinheiro não era dela. E então consegui os extratos. Meu pai sempre foi descuidado com tecnologia, mas eu não. Aproveitei quando ele esqueceu o celular em cima da mesa. Usei o rosto dele no desbloqueio e acessei o app do banco. Lá estava. Transferências constantes da conta dele para a dela. Milhares de reais indo embora todo mês. Salvei tudo em PDF. A primeira jogada. Com todas as provas, montei um dossiê, fotos, prints, extratos, mensagens. Coloquei tudo em um envelope e escrevi uma carta. Mas não assinei meu nome. Me passei por uma pessoa anônima. A carta dizia: "Eu sei de tudo. Sei do dinheiro, sei das traições, sei das mentiras. E se você não quiser que o mundo saiba, pense muito bem antes do seu próximo passo." Deixei o envelope na caixa de correio dela numa noite chuvosa. No dia seguinte, recebi mensagens desesperadas no grupo da família. Minha tia estava doente, chorando, dizendo que alguém a perseguia. Eu sorri. O jogo tinha começado. A humilhação dos amantes. A segunda parte foi mais cruel. Eu peguei prints de todas as conversas dela com os amantes ricos e mandei para cada um deles. Alguns responderam em choque, outros ficaram furiosos. E pouco a pouco, ela foi perdendo o círculo de luxo que tinha construído. As mensagens pararam, os convites sumiram. De repente, ela não tinha mais ninguém para bancar suas fantasias de grandeza, tomando os bens de volta. Enquanto isso, continuei usando o celular do meu pai para investigar. Descobri contratos que estavam no nome dela, bens que deveriam ser dele, e com um pouco de manipulação, eu mesma consegui começar a transferir parte deles de volta. Não vou entrar em detalhes, mas digamos que, com o conhecimento de design e tecnologia, aprendi a falsificar assinaturas muito bem. Em poucos meses, quase metade do que estava no nome dela voltou para o meu pai, e ela nem percebeu. A revelação final. Mas o melhor ficou para o fim. Esperei o dia do almoço de família, onde todos estariam reunidos. Cheguei com calma, sorrindo, e esperei a sobremesa. Foi quando abri uma pasta em cima da mesa e espalhei tudo. As fotos, os extratos, os prints, as mensagens. Cada olhar ao redor da mesa se virou para ela. Minha tia ficou branca, depois vermelha, depois começou a tremer. E então eu disse: "Sabe aquelas cartas?"
Aquela pessoa anônima que você tanto temia era eu, a garotinha que você humilhou, a filha da mulher que você destruiu. E hoje todo mundo sabe quem você realmente é. Ela chorou, implorou, tentou dizer que era mentira, mas ninguém acreditou. Naquele dia, a imagem de anjo caiu por terra. E eu cumpri a promessa que fiz quando era criança, destruir a víbora da minha família.